Eu estou fazendo uma série de lives toda terça-feira falando sobre emagrecimento duradouro e saudável, com mudanças de hábitos de vida e estilo de vida. Porque eu acho super importante a gente falar sobre isso agora, porque com a pandemia as pessoas estão ganhando muito peso, né? Assim, essa situação da Sim, gente estar em casa fechado, trabalhando em casa, ansioso, com medo, deprimido. Algumas pessoas perderam o emprego, outras pessoas perderam pessoas da família, amigos. Essa situação toda do Covid, essa insegurança, faz com que a gente tenha muita ansiedade, né? O medo, que é uma coisa normal, todo ser humano tem, sente. Aliás, todo ser vivo do planeta sente. O medo, gente, e a raiva são duas emoções que nos mantêm vivos. Se a gente não sente medo e raiva, a gente não sobrevive. Não existe um único ser vivo do planeta que não sente medo e raiva. O medo e a raiva são emoções que são benéficas para o nosso corpo. Só que a gente precisa transmutar isso de uma forma positiva. E nesse momento que a gente está passando agora, toda essa situação está gerando muita ansiedade nas pessoas. O medo está uma coisa, né? Porque até, por mais que a vida não tivesse controle, a gente, antes dessa situação de Covid, nós tínhamos o controle sobre algumas coisas na nossa vida. A gente tinha tempo, né? Você ia no médico, se sentia mal, você ia no médico fazer um exame, aí esperava o resultado, aí se você tinha algum problema de saúde, você fazia um tratamento. Agora não, às vezes, de repente, você acorda, a gente vê aí, né? Eu, graças a Deus, não tive Covid, mas nem minha família, muito meus, mas eu tive amigos que tiveram, perdi pessoas muito próximas, e de repente você acorda de manhã e a pessoa fala assim, putz, estou com dor de cabeça, aí chega de tarde, a pessoa fala, estou com Covid. E aí, 2 dias depois, a pessoa está internada e acontece o pior. Então, toda essa isso. sensação de falta de controle está trazendo nas pessoas uma grande ansiedade. Aliado ao fato de que a maior parte das pessoas estão trabalhando em casa, então aconteceu o seguinte: diminuiu-se o movimento, né? Porque antes as pessoas trabalhavam fora, caminhavam até a sala do colega, caminhavam até o restaurante, iam para o trabalho, às vezes a pé, voltavam a pé. Então, a gente está se movimentando cada vez menos, nível de estresse muito maior, e a geladeira a alguns passos de distância. Resultado, né? A É, maior parte dos meus amigos, meus colegas falam assim, eu engordei, me ajuda, que eu preciso emagrecer. E outro fator super importante, o ganho de peso é uma comorbidade para o Covid. Então, tudo isso gira um ciclo vicioso. Então, eu resolvi fazer essa série de lives falando sobre emagrecimento, mas o que nós vamos falar aqui não está relacionado só a emagrecimento. Está relacionado a mudanças de hábitos de vida. Estilo de vida saudável. Bem-estar é uma palavra muito ampla, né? E acho que a gente está começando a aprender e perceber que a gente tem que ser feliz hoje, né? Que a gente tem que estar bem hoje, agora, que talvez não tenha um amanhã, né? Eu, por exemplo, perdi amigos que são da minha área, né? E, teoricamente, a gente acha que nós somos muito saudáveis, porque nós fazemos esporte, nos alimentamos direito, mas as pessoas foram assim. E aí você fala, nossa, cara, eu sou saudável e eu perdi um amigo que era saudável como eu. Então, toda essa situação está nos trazendo uma coisa muito valiosa, que é nós percebermos que nós precisamos estar bem, estar felizes agora, hoje. Não é amanhã, não é ai, amanhã, quando isso acontecer, quando eu fizer, quando eu tiver, quando eu for, não existe, pode ser que não exista o quando eu. Então, esse quando tudo ensinamento passar, não é? Quando isso passar, não. A gente tem, inclusive, essa pandemia, não espere a pandemia passar, faça agora. Então, o bem-estar, ele está relacionado à felicidade, né? Nós temos que, nós não viemos para cá para serem felizes, nós viemos para cá para ser felizes. Então, para sermos felizes. Então, essa coisa do bem-estar, ela está muito relacionada a um estilo de vida saudável, a nós termos uma mudança de hábitos no nosso dia a dia. Para isso, nós precisamos, eu falo assim, que a gente precisa de uma prática, né? Então, quando a gente está vivendo uma situação de desequilíbrio,
que está fazendo com que a gente perca a nossa saúde, a gente precisa de um método para conseguir alcançar esse sucesso. Então, esse método, ele vem a partir de um padrão mental, né? Eu estou falando sobre o corpo, o emagrecimento é uma coisa do corpo físico, né? Mas nós temos 4 inteligências humanas. Nós temos a inteligência mental, que é tudo aquilo que a gente pensa. Nós temos a inteligência emocional, que é aquilo que a gente sente. A física, que é o nosso corpo, que reage através das nossas emoções, e a espiritual, que é a nossa ligação com o sagrado, com Deus, não importa a sua religião, mas é com o sagrado, com aquilo tudo que nos criou. Então, aquilo que nós pensamos, que é aquilo que a gente acredita ser o certo, causa na gente emoções. E essas emoções, elas comandam as nossas funções metabólicas. Então, nós vamos falar de emagrecimento hoje, mas como eu falei, tá relacionado, tudo é um contexto só. Depois, mais para frente, eu estou pensando em começar a fazer um dia por semana uma live sobre assuntos específicos. Então, por exemplo, hoje, falar sobre terça-feira, falar sobre emagrecimento. Quarta-feira, falar sobre coluna vertebral, que é minha área, dores crônicas. Quinta-feira, falar sobre mente e emoção. Isso tem a ver com o corpo. Como que é esse método? A gente precisa entender o seguinte. Então, eu tracei aqui 5 tópicos que nós vamos discutir semana a semana nas terças-feiras. Semana passada eu dei um apanhado geral. Quem não assistiu a live está lá no canal do YouTube. Então, quais são os 5 tópicos? Primeiro, decisão e escolha. Por isso que a Renata está aqui hoje, inclusive. A primeira coisa que eu preciso fazer para mudar de vida é decidir e escolher. Eu quero mudar. Esse é o primeiro tópico que nós vamos falar hoje. Um pouquinho disso. Segundo tópico, a constatação. Por que eu coloquei constatação e aceitação? Que é o assunto da semana que vem. Porque quando você fala eu quero mudar, eu preciso entender que para eu mudar não há milagre. Que tudo depende única e exclusivamente de mim. Que eu sou responsável pelo meu estado atual. Nós precisamos entender que a gente não pode ficar se vitimando. Nós fazemos as nossas escolhas, mas isso é o assunto da semana que vem. Eu só estou falando para vocês o que nós vamos falar. Terceiro tópico, prática e ação. A partir do momento que eu escolhi mudar, que eu entendi que não há milagre, eu vou para a prática, vou para a ação, eu vou realizar. Vou começar já. Como que eu faço isso? Por onde eu começo? Eu tenho que ir para a prática, porque não adianta ficar no mental. Eu tenho que colocar o negócio em prática, senão eu não consigo sucesso. Quarto tópico, rotina, disciplina, motivação. Eu persisto. Então, eu escolhi, entendi que só depende de mim, busquei como realizar isso na prática e eu tenho que persistir nessa prática. Porque tudo leva um pouquinho de tempo. A gente não consegue fazer as coisas assim. A mudança não é de um dia para o outro. Um dia eu vou fazer uma live para vocês para contar o que aconteceu comigo em 2012, que eu recebi um diagnóstico de 1 ano de vida. Eu tive que fazer uma mudança muito grande na minha vida, por isso que eu trabalho com isso hoje. Só que não foi do dia para a noite, foi um processo. Então, esse item 4, tópico 4, que vai ser daqui 3 semanas, que eu vou falar sobre rotina, disciplina e motivação, é a persistência. É você continuar, você se ter motivação para continuar naquele processo até você conseguir a vitória. E o quinto tópico é persistência até o sucesso. Você criar hábitos, a constância, e eu consegui, eu estou feliz, eu cheguei lá onde eu queria. Então, para a gente falar de decisão de escolha, eu trouxe a Renata aqui, porque ela foi uma pessoa, nosso encontro foi sem querer. A gente se encontrou através do Instagram, eu a conheci no canal do Instagram, me encantei com a história dela, porque ela foi uma pessoa que virou a mesa. Eu falar de mim é meio suspeito, porque eu sou professora. Então, eu vou trazer, a minha ideia é trazer pessoas que não são da minha área, que falem das suas experiências. A Renata é uma professora de português, e ela passou por esse processo e conseguiu o sucesso. Então, quando a gente decide e escolhe, eu quero mudar, o poder da mudança está na sua mão. A mudança é uma coisa maravilhosa, gente. O nosso corpo, pense, o universo inteiro muda o tempo todo. Todos os dias
morrem plantas, renascem plantas, morrem animais, nascem animais. As nossas células, milhões de células nossas morrem durante o dia. Outras milhões nascem, crescem, se são formadas. Então, mudar é maravilhoso. Mudar tem a ver com renovação. Tudo no universo muda o tempo todo. E aí, quando eu decido e eu escolho mudar, é o primeiro passo para que essa renovação aconteça. A decisão tem que ser sua. Não adianta eu chegar para você, ou um terapeuta, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu namorado, ou seu amigo. Não adianta chegar para você que você precisa mudar de vida, não. Essa decisão está aí dentro de você. Só você pode fazer um milagre na sua vida. E veja, uma coisa que eu vou falar para você. Se nós observarmos a natureza ao nosso redor, se nós olharmos uma flor, um pássaro, um animal, uma planta, o planeta Terra, um mar, o céu, um pôr do sol, nós estamos tendo nascer do sol dias maravilhosos no céu. Você não percebe o quanto esse sagrado que nos criou, eu não gosto de colocar nomes porque cada um tem uma religião, então eu gosto de falar sagrado, que engloba tudo. O quanto ele colocou a perfeição em tudo que existe. Tudo que nos rodeia é perfeito, lindo, maravilhoso, espetacular. Quando a gente olha uma borboleta, você fica encantado. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que esse sagrado que nos criou não colocou tudo aí dentro de você que você precisa? Você acha que esse sagrado que nos criou e que criou tudo que nos rodeia ia te criar para você não conseguir vencer? É verdade. Pense nisso. Então, Renata, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria que você contasse para a gente. Qual foi o momento, o que aconteceu que você escolheu e decidir mudar? E mudou, e que você virou a mesa. O que aconteceu na sua vida que foi o marco que você falou assim, chega. Eu queria que eu vou te fazer duas perguntas só. Essa, o que aconteceu na sua vida, por que você tomou essa decisão e conseguiu vencer? E depois eu queria que você contasse para a gente como você se sentia antes de tomar essa decisão e como você se sente agora. Eu vou fechar meu microfone um pouquinho, para não dar microfonia, depois eu abro. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, manda para a gente, que se a gente não responder no finalzinho da live, a gente responde depois, tá? Fê, é com você. Tá. Então, o que me fez decidir mudar, que nem você falou, né? As pessoas falam pra gente, olha, você tem que se cuidar, você tá engordando muito, você tá muito sedentária. Eu passei por um processo bem difícil na minha vida de depressão, né? Uma depressão bem profunda, e isso me fez com que eu já tinha a genética da obesidade, engordasse ainda mais, né? E eu não estava me importando de estar engordando. Não tinha muito problema com autoestima. E não ligava de engordar porque eu não percebia o quanto isso estava me limitando. Como a gente não engorda de uma hora para outra, até por isso que a obesidade é uma doença crônica, porque ela não acontece da noite para o dia, né? Como foi engordando aos poucos, o meu organismo foi se adaptando a esse aumento de peso. Então eu não fui sentindo. E aí eu atingi um peso razoável, né, de 120 quilos, e não percebi as limitações que me trazia. Eu me sentia bem daquele jeito, apesar de muita gente falar, toma cuidado, vai te fazer mal, uma hora você vai sentir, etc. Aí eu comecei a desenvolver problema na coluna, né, eu descobri uma artrose na região lombar, e aí falaram assim, ó, você vai ter que perder peso. E algumas vezes eu fiz aí umas dietas malucas, perdi um pouco de peso, tal, mas voltava a engordar. Essa história de querer resultado rápido, que hoje eu tenho entendimento de que não funciona. O emagrecimento é um processo, ele não pode ser da noite para o dia. Assim como a gente não engorda da noite para o dia, a gente também não emagrece da noite para o dia. E eu busquei alguns milagres, né, nesse meio caminho. Enfim, chegou um momento, eu não sei, tem uma frase que eu gosto de usar muito. A gente tem que ligar o sinal de alerta no sentido de não deixar o que é importante se tornar urgente, né? Eu tinha uma amiga que falava muito isso. E hoje eu penso demais nela, quando eu olho para minha história. Eu tive a oportunidade de não deixar o importante virar urgente, mas eu não fiz nada.
eu deixei chegar no urgente. E quando chegou no urgente, eu estava correndo risco de vida. Eu estava com uma série de comorbidades ligadas, associadas à obesidade. Eu tinha problema com colesterol, esteatose hepática, pressão altíssima, pressão assim de 18, sabe? 18 por, sei lá, nem lembro mais a mínima. Mas era uma pressão bem alta, esteatose hepática, gordura em volta do coração, colesterol alto, um monte de coisa eu tinha. E aí o médico falou assim, olha, Renata, ele me sugeriu a cirurgia bariátrica, e eu de pronto, assim, falei, não, isso é uma decisão muito radical, não precisa de tudo isso, eu não tô tão gorda assim, eu falava, né? E aí ele falou, não, pensa com carinho, e depois você volta aqui e me responde, não dá resposta agora, não. E aí eu fui para casa, pensei aí por uma semana, mais ou menos, entrei em contato com ele e falei, olha, doutor, eu vou fazer. Nessa uma semana, foi que eu virei a chavinha, essa chavinha que você falou. Eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vejo como uma oportunidade de vida, que o que você chama de sagrado e eu chamo de Deus, ele me deu. Ele abriu uma janelinha para mim e falou, olha, é a sua chance, aproveita. Então eu decidi aproveitar a oportunidade e foi uma decisão. Eu falei, já que me apareceu essa oportunidade, que eu não contava, eu vou fazer jus. Eu vou fazer por merecer. Então, a partir daí eu comecei um processo de aceitação de que eu precisava realmente emagrecer, precisava realmente melhorar minha qualidade de vida, porque o médico até, ele pegou no meu ponto fraco, ele falou assim, você, do jeito que você tá, você não vê seus filhos casando. Ele falou. E eu, né, quem não quer ver os seus filhos se formando, casando, constituindo família, é o sonho de toda mãe, né? A gente projeta, né, alguns sonhos nos nossos filhos. Tudo bem se não seguir, mas é meio que natural da gente, né? E eu falei assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso ver, né? Então, no que depender de mim, no que tiver ao meu alcance, eu vou fazer de tudo para presenciar esse momento deles. Então, foi aí que eu decidi virar a chavinha. Eu fiz todo um trabalho psicológico, todo um trabalho nutricional. Depois de 2 anos dessa decisão é que eu fiz a bariátrica. Então, eu tive todo um preparo, assim, de mudança de hábito, sabe? De assimilar a minha realidade, assimilar o que me esperava pela frente. Eu já mudei o meu estilo de vida antes da bariátrica. Depois da bariátrica, eu já estava habituada. E aí foi só manter. A segunda pergunta, eu não lembro qual que é. Olha, você falou, eu vou fazer a segunda pergunta daqui a 5 minutos. Você me falou coisas tão relevantes nessa pergunta que eu te fiz. Olha o que a Renata disse pra gente. Primeiro, ela teve depressão. Ela começou com um quadro de depressão. E aí ela compensou isso na comida. Quando a gente come a mais do que a gente precisa, é porque a gente está tapando um buraco, a gente está preenchendo um vazio. Então, por isso que não dá para a gente lidar só com o corpo, a gente precisa trabalhar a mente. Eu sei muito bem, porque eu passei por isso em 2012. Olha o que você falou, você ficou 2 anos se preparando para essa mudança, se readaptando. Você falou na aceitação, eu preciso mudar. Quando o médico falou para você, do jeito que você está, você não vai ver seus filhos casando. Né? Então, aí você falou uma frase linda, é não deixar o que é importante se transformar em urgente. Né? Então, gente, eu trabalho com dores crônicas, né? Eu tive que estudar muito essa questão de corpo. A doença, ou o desequilíbrio, eu não gosto de falar a palavra doença, eu acho uma palavra pesada, mas o desequilíbrio, porque tem o desequilíbrio, ele não é só alimentar. Tem pessoas que bebem, tem pessoas que fazem esporte em exagero. Eu que sou da área de academia, eu vejo isso direto, pessoas ficam 5 horas na academia. Isso é você tapar, você preencher um vazio. Tudo que é excesso é um desequilíbrio. Então, eu gosto da palavra desequilíbrio. A gente só trabalha o equilíbrio quando a gente trabalha a mente. E nós todos passamos por isso. Então, você me falou coisas tão importantes. Você me falou sobre a depressão que você enfrentou. Aí você começou a engordar devagar e não percebeu. As pessoas falavam para você, você não tinha consciência. Aí um dia você fez assim. Quando você começou a ter dores, quando os seus exames começaram a ficar em desequilíbrio, e quando o médico chegou para você e falou, você não vai conseguir ver os seus filhos
casarem. Aí você fez algo maravilhoso, você se preparou para que esses 2 anos que você mudou o seu estilo de vida, foi uma grande preparação para esse processo que você falou. E outra coisa que você me disse me chamou muita atenção. Eu recebi uma oportunidade e eu escolhi me dedicar a ela. Tem a ver com o quarto tópico, dedicação, é você persistir, é você aproveitar aquilo, é você ter a constância, né? Porque quando a gente chega nesse ponto de tomar uma decisão, como você falou, por que a gente que trabalha com esporte, a gente vê a pessoa tendo efeito sanfona direto? Por quê? Porque a pessoa, ela fala assim, ela faz dietas malucas. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Quando você faz algo, eu falei isso na live passada, que é um sacrifício, aquilo não funciona. Que são as dietas milagrosas, né, Rê? Você tem que fazer algo que seja gostoso, que seja natural. Às vezes a pessoa chega para mim, que nem hoje. Hoje uma pessoa me procurou e falou assim, eu quero fazer aula com você. Eu falei, olha, primeiro eu converso com a pessoa, depois eu vejo o que ela precisa, aí eu faço uma aula cortesia. Porque a pessoa precisa gostar daquilo que ela está fazendo. Se ela não gostar do que eu estou oferecendo para ela, ela não vai ter sucesso, porque a vida já é desafiadora. Então, para que nós tenhamos qualidade de vida, bem-estar e saúde, nós precisamos de hábitos que a gente goste, que sejam gostosos de fazer. Isso está relacionado a quê? A sua alimentação. Você precisa optar por uma dieta que seja fácil, que seja simples, que tenha a ver com você. Porque dietas milagrosas, coisas milagrosas, gente, eu fico tão assustada com as coisas que eu vejo nas redes sociais, é um sacrifício e muitas delas agridem o corpo. E em vez de você ganhar saúde, você perde. A gente está cansado de saber que dieta com restrição calórica, você perde massa muscular e diminui o metabolismo basal. Eu vou explicar a fisiologia disso numa outra live. E aí você diminui o seu metabolismo e piora mais o efeito sanfona. Então, essas coisas que a Renata me falou pra gente agora, são super relevantes que é a experiência dela. E a outra pergunta que eu quis te fazer, que eu quero te fazer, é assim: como você se sentiu quando você chegou nesse limite, nessa urgência? Como você se sentia? Você lembra disso? E como você se sente hoje? É isso que eu quero perguntar de você. Quando eu cheguei nesse limite, você diz antes de passar, né? No médico ou já quando eu passei? Quando você chegou lá no médico, que você estava com dor nas costas, com problemas de exames todos desequilibrados, como você se sentia naquele momento com você mesma? E como que você se sentiu? Naquele momento, eu fiquei muito frustrada. Porque eu tinha a impressão de que o meu físico, na minha cabeça, porque eu ainda não tinha aceitado, né? Então, na minha cabeça, eu não estava doente. Estava bem. Eu falei assim, mas como é que pode? Eu consigo fazer tudo, né? Eu não tenho limitação, não tenho dor nem nada. Como é que eu tô com tudo isso? Então, eu demorei para aceitar. Então, naquele momento, eu fiquei frustrada. Fui para casa triste, com a possibilidade de fazer a bariátrica. Eu saí de lá chateada. Eu falei, será que é tão ruim assim? Porque para mim a bariátrica né, na verdade, uma decisão extremada. Aí eu fui bem chateada, senão não é possível, eu tenho que conseguir para o meio e tal. Mas eu saí do consultório com bastante nada para contar. Pensei em pegar a segunda opinião, sabe? Mas no caminho mesmo, indo para casa, eu fui assimilando, fui digerindo o que foi me falado, e aí, com o passar dos dias, eu fui aceitando. Então, lá naquele primeiro momento, eu pensei assim, não preciso de tudo isso, eu vou dar um jeito de conseguir de outra forma, eu não estou tão ruim assim. Hoje, olhando para o jeito que eu estava, eu me impressiono como eu estava numa situação realmente ruim. Ou eu tenho noção de como eu estava. Não sei explicar. Assim, eu estava mais ou menos no fundo do poço. Assim, não percebi que eu estava no fundo do poço. E hoje, agora, eu acho que eu rejuvenesci fisicamente. Por dentro mesmo. Uns 20 anos, eu sinto. Eu me sinto uma menina. E já naquela época, eu não me sentia uma menina. Eu me sentia com a idade que eu tinha mesmo. Né? Faz quase 4 anos.
E hoje eu me sinto, às vezes eu olho minhas alunas, né, que são adolescentes, eu falo, gente, eu me sinto melhor que essa menina. Eu fico olhando assim, elas não se cuidam, né? Tão relaxadas, não cuidam de alimentação, só comem porcaria, não dorme mal, tal. Eu fico pensando, gente, eu me sinto melhor que essas meninas. Eu fico pensando, como é que elas vão chegar na minha idade, né? Então hoje eu me sinto uma menininha perto do que eu era 4 anos atrás. Olha que coisa interessante você falou. Então, você hoje você se sente muito mais jovem. Você se sente mais jovem do que as jovens que você vê. E você ganhou. Sim, Se eu te perguntasse quatro palavras, que você me falasse quatro palavras do que você conquistou hoje com essa sua escolha em mudar os seus hábitos de vida, porque também você fez a cirurgia, mas faz 4 anos que você fez a cirurgia e você manteve essa sua escolha, que é a constância, porque eu conheço várias pessoas que fazem a cirurgia, mas não preparam o mental, como você falou, não preparam o, o emocional e fazem a cirurgia e retomam tudo de novo. Então, você se preparou 2 anos para isso, porque olha que coisa importante você disse, que a gente ganha peso devagar, perde peso devagar. Então, você se preparou 2 anos, fez a cirurgia e mantém a sua mudança nesses 4 anos. Às vezes o aluno chegava para mim na cadeia e falava, professora, quanto tempo eu demoro para perder a barriga? Eu falava, quanto tempo você demorou para conquistar? Né? Então, olha que coisa, você realmente conseguiu sucesso porque você manteve essa escolha, essa decisão, você teve a constância de mudar realmente a sua vida. Então, se eu queria te perguntar 4 palavras que hoje você sente dentro de você e pode ser orgulhosa sim, porque é muito legal quando a gente traça um objetivo e a gente conquista isso, isso aumenta a nossa autoestima, aumenta o nosso poder pessoal. Não seja nada assim de falar, vou falar isso, não, você tem o direito. É muito legal quando a gente vence um grande obstáculo. Eu queria que você me falasse 4 palavras que você ganhou, que te trouxeram de felicidade a partir desse processo que você conquistou. tá. A primeira palavra é saúde, que hoje eu vejo como eu estava debilitada e eu não tinha noção. Então eu me sinto assim muito saudável, apesar de algumas pequenas limitações que a bariátrica traz, como o problema, você tem que ficar suplementando, né? Eu tive problema com pandemia recentemente, mas isso era tudo previsto e tá tudo dentro do controle. Então, saúde, disposição. Eu acho que a melhor coisa, assim, depois de saúde, foi a disposição. Porque antes eu dormia muito, eu era muito dorminhoca. Se eu não estava fazendo nada, eu estava dormindo. Hoje em dia, eu não consigo ficar sem fazer nada. O pessoal até fala, nossa, mas você é elétrica, você não para. Gente, se me conhecessem antes da bariátrica, não me reconheceriam. Porque eu era assim, era tida até como preguiçosa, vamos dizer assim, né? Quem olhasse, quem não me conhecesse, ia dizer que eu era uma preguiçosa. Mas, na verdade, eu estava doente e não tinha me dado conta, né? Então, saúde, disposição. É, eu tenho orgulho da minha superação, da minha capacidade de me superar todos os dias, porque eu antigamente olhava para alguma meta que eu pudesse pensar em traçar, eu já falava, não, acho que eu não consigo, não vou nem tentar. Eu era muito pessimista, sabe? E eu melhorei nesse sentido. Hoje eu me coloco as metas para bater e vou atrás de bater essas metas, né? É assim, por exemplo, eu gosto muito de corrida de rua. Então eu ficava assim, estabelecendo, vou correr tanto tempo, ou então tantos quilômetros. Tava começando a querer ensaiar, correr meia maratona, mas aí eu lesionei meu joelho e tive que interromper os planos. Mas participar de provas de resistência, sabe? Então, coisas que eu jamais faria antes, hoje eu me julgo capaz. Então, eu tenho orgulho dessa minha capacidade de superação. E amor próprio, que apesar de eu não ter problema com autoestima antes,
eu era vaidosa, assim, vamos dizer, né? Hoje eu me amo. É muito mais profundo. É muito mais profundo. Porque não importa se eu tô com o cabelo bonito, ou se eu pinto a unha, ou se eu me maqueio. O que importa é assim, se eu tenho disposição, se eu tenho saúde, se eu tenho força, se eu consigo fazer as coisas. Esses tipos de realizações me fazem me amar a minha força, amar a minha história e me amar em todos os sentidos, não só esteticamente falando. Acho que esses quatro. Nossa, eu sabia que eu tinha que te entrevistar. Eu sou muito intuitiva. Olha que coisa linda você falou. Saúde, né? Saúde é uma coisa que é tão importante e a gente não percebe. Quando a gente dá os parabéns para uma pessoa, o que a gente fala? Muita saúde para você, né? É o que a gente deseja, é o que todos É, nós queremos, é saúde, né? Disposição. Quando nós estamos bem dispostos, a gente consegue realizar as coisas. Quando você se sente bem, né? A saúde está relacionada a sentir-se bem, né? Qual foi a terceira palavra que você me sim. disse mesmo? Saúde, A disposição, orgulho de orgulho da superar. superação, né? Olha que coisa, quando a gente vence uma batalha, que você traça uma meta, inclusive ela começou a fazer corrida de rua, olha que coisa, essa mudança de estilo na vida dela levou ela para um esporte onde ela tem um esporte individual, onde você, eu sei porque eu fazia esporte individual também, minha prova era uma prova individual, onde você tem que vencer você mesma. E assim, é tão legal quando a gente vence a nós mesmos, né? Você consegue traçar uma meta Muito. que você vai lá e realiza, e aí você disse assim, uma coisa que para mim é a cereja do Isso. bolo. A última palavra foi a E cereja do travou. bolo, que é a eu me amo. Gente, isso que ela Isso. disse é algo que a gente precisa aprender. Um dos grandes sábios que pisaram nesse planeta, que existiram vários, foi Jesus Cristo. E ele disse o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja como Isso. esse ensinamento é rico, porque quando a gente ama a Deus, a Maomé, a Buda, não importa quem, ao sagrado, acima de todas as coisas, quando você ama alguém, o que você quer? Você quer ter um relacionamento com esse alguém, né? Você quer ter contato direto. Então, quando nós estamos em harmonia com o nosso ser superior, as coisas da nossa vida fluem, os caminhos fluem, né? Os sinais acontecem. E é o próximo, como a si mesmo. Por quê? Isso. Para nós, se nós estivermos bem, nós somos energia, gente. Isso é um estudo da física quântica que eu estudo muito, que eu ensino muito para os meus alunos. Né? A física não é Eu um ia livro, é uma ciência. Nós somos átomos. Se vocês forem ver minhas lives, vocês vão ver o tempo todo. Nós somos átomos. Tudo no universo irradia energia. Isso é ciência, é física. Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação da mesma intensidade em direção contrária. Né? Então, se eu estiver bem, o que é que eu vou irradiar para o universo? O que é que eu vou irradiar para a Terra? O que é que eu vou irradiar para as pessoas que me odeiam? Coisas boas. Então, eu preciso Exatamente. me amar. Quando eu me amo, eu me respeito, eu cuido de mim mesmo com E amor, né, Rê? Eu sou cuidadosa comigo, né? Eu faço sem se coisas que me sentir fazem bem. A vida egoísta. possa ter sentido. E eu estando bem, eu posso É, ver isso para o meu semelhante, para o microcosmos que me rodeia. Então, e olha, gente, eu não ensaiei. Pergunta para ela. Eu cheguei para a Renata e falei, Renata, eu vou te entrevistar. Né? Essa última pergunta saiu assim, sem querer. Eu não sabia o que ela ia responder, mas essa última palavra que ela disse para nós hoje foi a cereja do bolo. Então, cara, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: a mudança está à disposição de todos nós, mas depende de você querer. Tem uma frase que eu gosto muito, muito. Acho que eu não lembro quem é o sábio, mas ele diz assim: quando alguém te pedir para curá-lo, primeiro pergunte a essa pessoa se ela está disposta a mudar aquilo que a fez adoecer. uhum, É um eu conheço. processo. O que foi que te adoeceu, Renata? A depressão. E o que te Foi. motivou a vencer isso? Seus filhos.
Sim. Você falou para mim assim, quando o médico falou para mim, do jeito que você não vai ver seus filhos casarem, você falou assim, opa, tem pessoas que não É. têm filhos, tem pessoas que são sozinhas, mas nós não estamos aqui por acaso. Todos nós Não. estamos aqui Cada para uma tem um deixar um motivo para ser legado, né? A gente, é, cada um tem a sua missão, o seu motivo de sim, estar aqui. E quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, ou o sagrado, ou não importa o nome que você tem, o universo te traz os seus caminhos. sim, Então, a gente exatamente. segue o perfil da Renata, que é, inclusive, o perfil dela é muito legal, é Eu Escolhi Viver Bem, tudo separado com underline. Eu marquei ela nas É. publicações, vocês É, vão ver que linda a história dela, lá, as fotos, tudo. exatamente, foi uma escolha mesmo. Eu decidi mudar minha vida e viver com qualidade. E agora você está colhendo os frutos disso. E um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, para quem assistiu, de uma pessoa que me perguntou sobre uma. Tinha vontade de fazer educação física e não sabia se dava em tempo, foi ela. Eu É, dei tempo para ela, porque eu quis dizer, nunca é tarde para a gente mudar de vida, ou para a gente fazer um novo caminho, escolher uma nova profissão. Você não precisa abandonar a sua, mas você pode ter uma atividade paralela que te faça bem, que te faça feliz. Se alguém tiver isso, alguma exatamente. pergunta, manda para ela, manda para mim, tá? Foi muito legal te conhecer. Eu me sinto assim abençoada por ter conhecido uma pessoa como você. É muito legal. Se você aí tem uma história de superação, mande um recadinho para mim no direct, que você pode ser uma entrevistada da minha live, tá? Na semana que vem eu vou falar sobre constatação, aceitação, preciso me dar, não há milagres, que foi o que a Renata falou, não há milagres, a gente tem que fazer um processo. Eu vou colocar um pouquinho É, para vocês os métodos, porque existe um método para a gente chegar nesse processo, né? Falar uma coisa para vocês, eu teve uma época que eu contratei uma personal. Eu dava aula numa rede de academias grande, não vou falar, eu dava aula na Bodytech e eu contratei uma personal. Aí todo mundo falava para mim, você é louca? Sem personal, você vai contratar uma personal? Eu falei, vou. O médico não precisa de ir no médico, o dentista não precisa de um dentista para tratar os dentes dele, né? O sim, psicólogo não precisa fazer terapia, o médico não consegue se auto-operar, né? Eu falei, eu preciso de uma personal, porque eu não estou dando atenção para mim que eu preciso de uma pessoa que fique no meu pé. E eu contratei uma personal. Então, gente, ele precisa de um método, a gente precisa ter alguém ou algum método para ajudar a gente nesse processo. E é o que eu vou falar na próxima semana. Às vezes a gente não consegue fazer sozinho, né, Rê? Às vezes a gente não, precisa, né? A gente precisa de ajuda, a eu gente precisa pesquisar, a gente precisa, né? é, ficou mudo. Então eu falei que às vezes a gente precisa entender como que a gente faz esse processo todo, né? Sim, é assimilação. Então, a semana que vem eu vou falar sobre isso. Então, muito obrigada pela entrevista linda que você deu. Eu vou baixar esse vídeo, vou deixar no canal do YouTube, vou mandar para você também, se quiser postar nas suas redes, tá bom? Foi muito legal. E eu espero que você, como a gente se conheceu, os nossos caminhos se cruzarem, eu acho que você é uma transformadora de vidas. Assim como um grande amigo meu falou hoje para mim. Tá bom? Muito obrigada. Tá bom. Boa noite a todos. Fiquem Obrigada, boa bem, noite. permaneçam bem, tenham paciência, porque nós vamos vencer o Covid, mas a gente precisa ter um pouquinho Vamos. mais de paciência. Logo isso vai passar. Não existe. Meu pai, gente, me falava uma frase é minha frase de cabeceira. Ele falava assim para mim: não há noite que, por mais longa que seja, não encontre o nascer do sol. Eu complemento a frase dele dizendo assim, mas só você pode abrir a janela do seu quarto para admirar o nascer de um novo dia. E saber que o sol está lá a nos iluminar, nos dar a vida, mesmo que na sua frente existam nuvens. Só você pode abrir a Sim, janela do seu quarto.
Beijos, fique bem. Pela presença, adorei. Imagina, vai ser a primeira, Dente. Tchau. Espero ver você nas lives aqui pra frente. Tchau, gente. Tchau, Tá tchau. bom. Tchau.